Olá, viajantes! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato Nunca quebre um pacto com a Santa Morte. Vamos ao relato. Meu nome é Lorena, tenho 25 anos e esta história que vou contar aconteceu apenas há 3 anos. Cresci em uma pequena comunidade afastada da cidade. Não vou entrar em detalhes porque não quero que identifiquem exatamente de que lugar estou falando. Mas, como podem imaginar, aqui não havia muitas oportunidades. Naquela pequena casa vivia com meus pais e meus 7 irmãos. A casa tinha apenas 2 quartos grandes, onde nos organizávamos todas as noites para dormir. O telhado da casinha era de telha de alumínio. Então, na época das chuvas, o barulho era muito forte e era difícil dormir. No corredor não havia piso, então, com a terra e a água, formava-se uma lama que manchava toda a nossa roupa. Nossas roupas não ficavam limpas por muito tempo. Minha mãe se dedicava a vender tortas feitas à mão e com isso ganhava um dinheirinho para nos sustentar. Meu pai trabalhava em uma pequena fábrica, quase não o víamos, e quando ele estava em casa, não queria que o incomodássemos. Cada um passava um tempo com suas amizades. Enquanto isso, as coisas no povoado não iam nada bem. Por isso minha mãe sempre nos dizia para tomarmos cuidado e não chegarmos tarde em casa. Vocês sabem como é. Nessa idade, a gente não liga para nada. E no meu caso, acabamos fazendo tudo o que nossos pais não queriam que fizéssemos. Na comunidade, havia certa delinquência. Muitos jovens estavam envolvidos na venda de substâncias. Se embebedavam e acabavam gravemente doentes. Alguns poucos estudavam e saíam de lá, mas a maioria estava envolvida em negócios obscuros. Grupos criminosos se formaram na região. Então, de repente, se ouviam tiros de arma e de fogo a qualquer hora. As pessoas comentavam que eram grupos rivais que lutavam pelo controle da área para fazer seus negócios. Lembro que no início, tudo isso nos dava muito medo. Minha família até pensou em se mudar para outro lugar, mas com os poucos recursos que tínhamos, para onde iríamos? Com o tempo, nos acostumamos a viver assim, em um ambiente hostil, cheio de delinquência, onde quase todos os dias havia morte e destruição por todos os lados. Ninguém mais se surpreendia, porque era comum. Até nas conversas com minhas amigas, muitos comentários eram feitos sobre quem havia matado fulano ou cicrano, porque todos estavam envolvidos em coisas erradas. Aquilo era inevitável. O mal estava acabando com todos na comunidade. Essas eram as conversas do dia a dia. Eu, pessoalmente, me sentia mal, porque já não podíamos sair com a mesma confiança de antes, como quando éramos crianças. Antes podíamos ficar até altas horas da noite brincando sem perigo, mas naquele momento tínhamos que tomar cuidado com tudo e com todos, porque nem sequer sabíamos quem estava envolvido naqueles assuntos. Parei de sair por um tempo e preferi ficar em casa com minha mãe, ajudando-a na venda das tortas e cuidando dos meus irmãos. Lembro perfeitamente daquela tarde de setembro, quando meu irmão, Fábio, voltou tarde da rua. Era por volta da meia-noite. Como dividíamos o quarto, vi ele chegar. Perguntei onde ele estava e por que chegou tão tarde, porque minha mãe estava preocupada. Ele não respondeu, mas seu aspecto e nervosismo me fizeram levantar da cama. Ele parecia muito estranho e suspeito. Você está bem? Está acontecendo algo? Por que você está assim? Perguntei, muito preocupada. No entanto, ele continuou sem responder. Entrou no quarto, deitou-se na cama e não parava de tremer. Ele parecia muito assustado. Diga algo, você está me assustando. Insisti para que ele respondesse, porque eu estava muito intrigada. Ao quebrar o silêncio, meu irmão apenas me disse para deixá-lo dormir e que no dia seguinte me contaria o que havia acontecido. Voltei a me deitar muito inquieta. Não consegui dormir naquela noite e decidi observá-lo nos dias seguintes. No dia seguinte, quando acordei, ele já não estava em sua cama. Levantei correndo para procurá-lo,
Mas ele não estava na cozinha também. Só estava minha mãe fazendo suas tortas bem cedo. Não quis dizer nada para não preocupá-la. Assim, passaram-se mais alguns dias e, de repente, meu irmão já não voltava para casa. Pessoalmente, comecei a me assustar. Éramos muito próximos desde crianças e, embora tivéssemos nos afastado ao crescer, as coisas não haviam mudado tanto. Eu tinha um carinho especial por ele. Ele cuidava de mim quando eu era pequena e agora eu queria fazer o mesmo. Minha mãe começou a perceber sua ausência. Ela me disse que já havia notado que Fábio quase não estava em casa e que naquela manhã, junto ao fogão, havia encontrado dinheiro amarrado com uma liga. Minha mãe não me disse a quantidade de dinheiro que era, só disse que era bastante e que tinha a sensação de que havia sido Fábio quem deixara aquele dinheiro. Isso começou a preocupá-la, porque não sabíamos em que trabalho ele estava envolvido. Naquela tarde, minha mãe me confessou que meu pai não estava indo bem no trabalho, por isso já não estava dando dinheiro para comprar comida. Toda aquela situação estava muito estranha. Eu também acreditei que meu irmão havia deixado aquele dinheiro e que por isso ele estava ausente ou chegava muito tarde. Mas a dúvida era qual era o trabalho que ele estava fazendo. Abracei minha mãe e disse que tudo ficaria bem, que quando meu irmão chegasse, eu falaria com ele. Naquela noite esperei por ele sentada em minha cama, mas ele não apareceu. Liguei para o celular dele, mas ele não atendeu. Então tive a ideia de ligar para uma amiga que tínhamos em comum, e ela também não o havia visto. 2 dias se passaram, até que finalmente meu irmão voltou. Foi à tarde que o vimos retornar, mas desta vez ele não estava sozinho. Trazia em seus braços uma estátua grande e alta, de quase 1 metro, envolta em um lençol preto. Ele nos pediu que o ajudássemos. Eu perguntei o que era e ele me respondeu muito animado, que primeiro eu deveria ajudá-lo a encontrar um lugar bonito para colocá-la, e então poderíamos vê-la. Minha mãe e eu decidimos colocá-la em uma mesinha dentro da cozinha, onde ela fazia suas tortas. Ajudamos meu irmão a remover o lençol preto e o papel que a cobria. Foi então que nos surpreendemos ao vê-la. Era uma Santa Morte, branca, com sua túnica negra e a foice que carregava em sua mão. As órbitas de seus olhos eram tão profundas que alguém poderia se perder olhando para elas. Meu irmão, muito emocionado, disse à minha mãe que, a partir daquele momento, tínhamos que adorá-la, cuidar dela, rezar e fazer muitas oferendas. Minha mãe e eu ficamos boquiabertas. Não soubemos o que dizer. Fábio nos olhou emocionado e disse: "Quero que saibam que tenho um novo trabalho, que nos tirará da pobreza. Então, mãe, vou cuidar de você e dos meus irmãos. É um trabalho que me dará muito dinheiro, mas temos que adorar a Santa Morte a partir de agora, porque ela vai me cuidar, vai me dar proteção quando eu estiver fora de casa. Então não podem falhar com ela. Todos os dias é preciso dar-lhe oferendas e orações. Se possível, deem um beijinho em sua testa, na minha garotinha linda." Fiquei impactada com o que meu irmão estava dizendo. Pensei que ele estava brincando ou alucinando, mas seu entusiasmo e convicção em suas palavras nos faziam acreditar nele. Minha mãe não teve escolha a não ser responder: "Ai, meu filho, não sei o que te dizer. Você sabe bem que eu não acredito nessas coisas. Eu acredito em Deus, meu filho, e sei que Ele nos ajudará em todos os momentos. Melhor me dizer em que trabalho você está. Talvez se rezarmos você consiga uma promoção." Minha mãe era muito humilde e ingênua em seu comentário. No entanto, meu irmão insistiu: "Não, mãe, esse Deus a quem você reza nunca faz nada por nós. Veja como estamos vivendo na miséria. Se esse seu Deus quisesse nos ver melhor, nos daria tudo o que pedimos." Mas minha garotinha preciosa, ela sim, me cumpriu. Olha, que eu também estava um pouco cético, até que meus amigos me disseram que eles se entregam a ela. E olha como estão indo bem. Até dirigem uns carros muito caros. Você vai ver, mãe. Nossa vida vai melhorar. Vamos, acenda a vela dela de uma vez. Coloque comida, deem o melhor de vocês. Por agora eu vou deixar vocês, porque tenho mais trabalho.
Minha mãe e eu seguimos as instruções. Todos os dias colocávamos oferendas para a Santa Morte. No início, era estranho fazer isso. Eu até sentia medo de ter aquela coisa em casa. Minha mãe também, especialmente porque ela estava no lugar onde fazia suas tortas todos os dias. No entanto, ao ver o dinheiro que meu irmão trazia, ela não dizia nada e então começou a adorá-la com muita fé. Uma tarde, levei meus irmãos para passear na rua. Fomos a uma lojinha comprar doces e a dona da loja, Dona Josefa, me disse que já sabia sobre as atividades do meu irmão. Não sei por que vocês estão dando ouvidos a ele, ela disse. Vocês vão acender a vela para o seu irmão. Você não tem medo de que um dia cheguem e matem sua mãe ou você também? Tudo por ir pela cabeça do seu irmão? Seu comentário me intrigou e perguntei o que ela sabia ou quem lhe havia contado essas coisas. Com uma voz incrédula, ela respondeu: Não finja que não sabe, minha filha. Você acha que não percebemos que seu irmão chega em uma caminhonete preta? Quando ele vem, alguns caras armados e encapuzados o deixam aqui. A maioria sabe quem são esses homens e no que estão envolvidos. Só estou te dizendo para ter cuidado, especialmente quando sai com seus irmãos. Essa gente não tem piedade. Naquele dia, saí pensativa da loja de Dona Josefa. Não disse nada, apenas paguei e fui para casa. Mas fiquei inquieta e decidi ir ver minha amiga Rosário. Quando cheguei na casa dela, começamos a conversar. E pelas palavras dela, descobri que meu irmão estava envolvido em negócios obscuros e ilícitos. Rosário me falou que não havia me dito nada porque achava que eu já sabia. Afinal, quem consegue trazer tanto dinheiro da noite para o dia? Nem meu pai, que tem um trabalho melhor que o seu irmão, consegue juntar tanto. Seu irmão trabalha com o meu irmão, como a maioria dos jovens daqui. Então não diga nada, porque não somos os únicos. Com todo aquele problema, senti medo pelo meu irmão. Então minha amiga disse: Eu não queria que sua família corresse perigo como a minha. Pense 2 vezes, amiga. Rosário tinha razão. Minha mãe e eu ignoramos todos esses detalhes, mas era verdade. Em que trabalho se ganha tanto dinheiro sem estudos ou experiência? Senti muito medo pelo meu irmão e também impotência, porque descobri que meu pai havia deixado a casa. Parece que ele estava tendo um caso com outra mulher e nos abandonou, deixando minha mãe e a mim. Eu não queria que nada de ruim acontecesse com ele, então comecei a rezar obsessivamente para a Santa Morte. Todos os dias de manhã e à noite eu colocava oferendas e acendia uma vela para ela. Para ser sincera, nossa qualidade de vida melhorou. Até meus irmãos ganharam brinquedos de marca e compramos uma televisão grande de tela plana. Minha mãe logo parou de fazer as tortas e usava esse tempo para visitar suas irmãs e bordar guardanapos. Como vocês podem perceber, fiquei encarregada de cuidar da Santa Morte, porque todos os outros se desinteressaram dela. Algo inesperado aconteceu. Eu me cansei de ficar em casa e comecei a sair para festas com minhas amigas. Foi assim que conheci Emanuel, que não demorou a me pedir em namoro. Eu me apaixonei rapidamente por ele. Na noite em que ele me pediu para ser sua namorada, acabei me entregando a ele sem pensar muito. Eu estava encantada e me deixei levar pela paixão que sentia. Seus carinhos, seus beijos enchiam minha alma e meu corpo. Um mês depois, descobri que estava grávida. Contei a ele e ele me apoiou, mas sabia que minha mãe não me aceitaria assim em casa. Eu seria uma desonra para a família. Emanuel e eu procuramos um lugar para alugar e viver juntos. Foi então que voltei para casa para pegar minhas coisas. Entrei na cozinha para me despedir da minha menina, a Santa Morte, e pedi que ela me abençoasse nessa nova etapa da minha vida. Quando entrei na cozinha e olhei para o altar, levei um susto. Não havia oferendas e a vela estava apagada há dias. A fruta estava estragada e minha menina estava empoeirada com um pequeno golpe em sua túnica negra. Fiquei assustada ao vê-la assim. Nunca deveríamos negligenciá-la. Todos os dias tínhamos que cuidar dela como se fosse uma pessoa. Saí correndo para procurar minha mãe
e descrevi o estado em que encontrei o altar. Ela apenas respondeu: "Sinto muito, minha filha, mas eu, assim como você, também tenho coisas para fazer. Seu pai nos deixou, e como você já viu, ele nem aparece mais em casa. Deve estar muito feliz nos braços da sua amante, porque, deixa-me dizer, descobri que ele até comprou uma casa em um ótimo lugar para ela. E eu não vou ficar de braços cruzados. Agora que seu irmão está trazendo dinheiro para casa, eu também comecei a sair com alguém. Suas tias estão cuidando dos seus irmãos e acho que a vida está bem agora. Não quero envelhecer sozinha. Preciso garantir meu futuro também. Olhe para você, já fez sua vida. Saiu com suas coisas. Mas o que posso dizer? Esta família já está destruída. Quanto à Santa Morte, se você quiser, pode levá-la. Eu já consegui dela tudo o que eu queria. Não havia dúvidas de que o dinheiro havia mudado minha mãe. Chorei de raiva e decepção ao ouvi-la. Peguei a Santa Morte e decidi levá-la para o meu novo lar. Tive que encontrar um espaço para ela em minha casa. Limpei-a, acendi uma vela branca e comecei a rezar, como costumava fazer com minha mãe. Naquela noite, algo estranho aconteceu. Quando tentei acender outra vela, ela se apagava. Tentei várias vezes e o mesmo acontecia. Um calafrio percorreu meu corpo. Juro, por um momento, pensei que estávamos melhor sendo pobres, porque naquele momento minha família estava mais distante do que nunca. Tínhamos dinheiro, mas cada um estava seguindo o seu próprio caminho. Tive uma sensação estranha, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Pensei que talvez fosse por causa da gravidez e decidi me deitar. Não tentei mais acender a vela, apenas deixei algumas frutas e flores que havia comprado e fiz algumas orações. Na manhã seguinte, acordei e ao ver que meu marido não estava na cama, fui para a sala procurá-lo. Ele estava lá andando de um lado para o outro, muito inquieto e assustado. Perguntei: "O que está acontecendo, Emanuel? Está tudo bem? Você está agindo como se algo tivesse acontecido. Me conte." Emanuel continuou em silêncio, apenas me pegou pelas mãos e me abraçou com força. Pensei que talvez ele estivesse arrependido de estar comigo. Então insisti: "Fale, Emanuel, diga algo. Você está me assustando." Meu marido suspirou profundamente. Sentou-se e me convidou para sentar ao seu lado. "O que vou te dizer não é fácil. Estou preocupado com a gravidez e não quero que isso te afete, mas sei que preciso te contar." Finalmente, Emanuel quebrou o silêncio e me disse que minha mãe havia ligado para ele mais cedo, emocionalmente destruída. Ela falou que haviam encontrado meu irmão morto naquela manhã de domingo. Aparentemente, não sabiam como havia acontecido, mas seu corpo apresentava sinais de tortura com objetos pontiagudos e havia um tiro de misericórdia em sua cabeça. Fiquei em choque. Minha cabeça começou a girar e imediatamente me lembrei da noite anterior, quando tentei acender a vela para a Santa Morte e ela continuava se apagando, como se estivesse me rejeitando. Lembrei-me também do calafrio que percorreu meu corpo, da sensação de vazio no estômago, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Naquele dia, eu me senti muito mal. Sabia que aquele estilo de vida não duraria para meu irmão. Envolver-se em coisas erradas nunca traz algo bom. O prazer de ter dinheiro e aproveitar a vida durou apenas um ano. O dinheiro afastou minha mãe de nós. Meu pai foi embora com outra mulher. Eu me apaixonei e negligenciei a Santa Morte. Por isso perdi meu irmão, a quem eu adorava com toda a minha alma. Todos esses pensamentos invadiram minha mente. Era uma realidade. A maldição da Santa Morte havia caído sobre meu irmão por tê-la desprezado. Durante o velório do meu irmão, ao qual compareceram todos os nossos amigos e familiares, uma de minhas vizinhas, a dona da loja, se aproximou de mim e disse que também havia experimentado aquela sensação de vazio na noite em que meu irmão morreu. Ela também era uma fiel devota da Santa Morte e nos disse que, de fato, ela havia levado meu irmão por não cumprir suas promessas. Nós apenas nos abraçamos e eu agradeci por ela ter nos acompanhado. Após o enterro do meu irmão, fiquei arrasada. Passava noites sem dormir
e minha alegria com a gravidez desapareceu. Meu marido me contou que minha mãe também estava devastada e se sentia responsável pela morte do meu irmão. Ela não aguentava mais viver naquela casa e decidiu ir morar com o seu novo namorado, a quem eu nunca gostei ou aceitei. A única vez que o conheci, ele me pareceu um homem machista, autoritário, daqueles violentos e bêbados. Só porque ele tinha algum dinheiro, seduziu minha mãe. E ela caiu direitinho. Segundo rumores de pessoas próximas a mim, ele batia nela e a proibia de sair com suas irmãs. Minha mãe vivia praticamente em uma prisão. Sim, em uma casa bonita, mas ele não a deixava sair. Em uma ocasião, aquele indivíduo, ao tentar impedir minha mãe de ir a uma festa com suas irmãs, acabou batendo nela com tanta força que ela caiu inconsciente no chão. O cara fugiu, pensando que minha mãe havia falecido, e foi com a ajuda de alguns vizinhos que ela conseguiu ser levada ao hospital. Minha mãe estava muito grave. Os médicos não sabiam se ela sobreviveria. Ela precisava de um milagre. Imediatamente recorri à Santa Morte. Acendi uma vela e, da mesma forma que aconteceu com meu irmão, enquanto eu tentava acender a vela, ela não acendia. Ajoelhei-me diante da Santa Morte. Deixei minhas lágrimas caírem aos seus pés. Pedi perdão por minha mãe e implorei que ela lhe desse mais uma chance. Fiquei ali, rezando, e tentei acender a vela novamente. Finalmente a chama permaneceu acesa. Meu coração se encheu de alegria ao saber que minha mãe ficaria bem. Alguns dias depois, ela se recuperou e voltou para casa. Ela não quis mais voltar para aquele homem que a espancava. Recuperamos nossa vida como antes. Meu irmão deixou algum dinheiro, com o qual minha mãe abriu uma loja de tortas. Desde então, temos lutado para ter uma vida melhor. Para o bem ou para o mal, sei que a Santa Morte veio para mudar as nossas vidas. Até hoje, em companhia de minha mãe, continuo colocando oferendas e rezando para ela. Sei que pode parecer ruim, mas estou ciente de que meu irmão e minha mãe receberam uma grande lição da Santa Morte, por desafiá-la e abandoná-la. Infelizmente, meu irmão não sobreviveu, mas agradeço que minha mãe sim, porque agora juntas temos uma fé que entregamos todos os dias de nossas vidas. Fim desse relato. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.